Eu trabalhava numa casa de família e esse homem acho que já me observava e eu não gostava dele. Eu tinha pavor dele, eu não entendia o porquê. Mas depois, lá na frente, eu ia entender o porquê. Era o dono de um centro de macumba e era amigo da minha mãe, ele e a esposa. Através desse meu trabalho, esse meu patrão também trabalhava no centro de macumba e ele falou comigo, né, de umas certas situações. Eu perguntei por quê que ele sabia daquelas situações. Ele foi e falou que essa pessoa contou pra ele, porque trabalhava lá no centro com ele, de macumba. E passou uns anos, eu tive meu filho, tava bonitinha, casadinha, tudo certinho. Eu vi ele no supermercado. Depois de muitos anos, eu encontrei com esse cara no supermercado. E depois dali, a minha mãe quase nem ia na minha casa, quase não ia. Começou a frequentar a minha casa. E depois que ela começou a frequentar a minha casa, começou tudo a desandar. A paz do Senhor Jesus a todos os meus amigos e irmãos que estão comigo aqui mais uma vez nessa mesa abençoadíssima no Resgatando Valores comigo, Zilda Araújo. É sempre uma alegria, um prazer muito grande estar aqui para não só ouvir os testemunhos, mas também dividir com vocês que estão aí do outro lado, já esperando chegar quentinho do céu, histórias transformadoras. Pessoas que passam por aqui e derramam aqui aquilo que o Eterno fez. Meu coração está muito alegre porque Deus me permite conhecer uma pérola hoje, uma preciosa, uma filha de Deus. Passou por diversos traumas, muitas marcas ficaram no corpo. Foi abandonada, rejeitada, mas Deus tinha um plano. E o plano de Deus, traçado por ele, ninguém pede. Satanás pode até tentar, confundir, arquitetar para destruir vidas. Mas quando Deus olha para um ser humano e diz, esse é meu ou essa é minha, descansa o coração. Ainda que você esteja na beira do abismo, a mão do Eterno vai te resgatar, te levantar, te preparar e colocar no meio de príncipes e princesas para dizer que Ele é o único Deus. Foi isso que Jesus fez. Veio aqui da cidade de São João del Rei, Minas Gerais. Viajou umas horinhas para estar aqui comigo, gente, no Resgatando Valores. Ela é cooperadora da Igreja Exército de Cristo. É uma igreja nova que está sob a responsabilidade da pastora Andréia. Vai um beijo bem grande à pastora Andréia, que eu já soube que é minha fã. Que Deus abençoe sua vida e todos aí que está debaixo da sua autoridade. Que Deus em Cristo vos abençoe poderosamente. Quer saber mais? Não fica só me assistindo, me vendo, não. Para um pouquinho, se inscreva no canal Resgatando Valores, ative o sininho para vocês ficarem todos informados do que está acontecendo aqui no Resgatando Valores. Sabe o que está acontecendo? Aí eu vou resumir para vocês. Aqueles talvez que é a primeira vez que está nos vendo. Jesus está curando, libertando, salvando, restaurando, resgatando vida pelo poder da palavra dele, também dos testemunhos. E ela é mãe de 4 filhos, nem parece. Se ela não fala, eu não ia acreditar, porque é o corpito da mulher, toda linda ela, mineira bonita. Obrigada. Ela é a mãe do Jean Lucas, da Tainara Cristina, do João Miguel e do Davi Henrique. Lindo o nome dos seus filhos, tá? Amém. Um beijo para todos vocês, tá bom? O testemunho da minha irmã está totalmente ligado sobre rejeição. Ela vai contar para nós em que ponto Jesus vai entrar e mudar a vida dela. Quantos anos ela ficou sofrendo por essa rejeição. Eu quero dizer, seja bem-vinda, fica à vontade, Amém. A mesa é sua, o tempo é seu. Amém. Érica Passos. Amém. Que Deus Amada. abençoe sua vida. Amém. A paz do Senhor Jesus Amém. a todos. Que Deus abençoe todo mundo com a graça de Deus. Missionária Zilda, é um prazer estar aqui. É um prazer estar falando do que Deus faz, que Deus resgata, Glória Deus a Deus. transforma e liberta. Foi assim que Ele fez na minha vida. Na minha adolescência, eu fui criada, num lar desestruturado. Fui criada pela minha avó e a minha mãe. A minha mãe, ela era uma adolescente meio rebelde. A minha mãe era uma adolescente meio rebelde. A minha mãe era viciada, ela era alcoólatra. Uhum. E quando a minha mãe ficou grávida de mim, foi no resguardo da minha outra irmã mais velha. E ela, assim, minha mãe ter ficado grávida, rapidamente, assim,
de 2 crianças, a minha avó veio rejeitar eu, né? Eu fiquei 15 dias na Santa Casa para doação. Mas aí veio uma vizinha da minha avó era muito sistemática, e falou com a minha avó, falou, você vai deixar a sua neta, né? Se você já vai criar uma, por que não criar outra? Aí foi lá e me buscaram, e enfim, fui criada pela minha avó, mas sabendo que meu pai me rejeitou. Que o meu pai me rejeitou porque eu era morena. E ele era branco, falava que eu não era filha dele. E isso eu fui crescendo, e a minha mãe revoltada também. E até então, a minha avó era uma mulher muito honesta. Minha avó teve os seus princípios, ensinou a gente a ter os princípios também. Então, a minha avó ensinou a gente a crescer assim, sim, senhor, sim, senhora, obrigada. Não ir para os caminhos errados, que às vezes eu com a minha irmã, ela deixava a gente sair um pouquinho, mas tinha hora de chegar, se a gente não chegava, ela ia atrás. Ela ia atrás de toquinho, umas toquinhas que antigamente usava, aquelas toquinhas de meia fina. Era zelosa, né? Isso, era uma benção do Senhor. Eu gostava de ser tratada assim, sabe, missionária Zilda? Eu acho que eu precisava disso. E quando eu fiz 15 anos, Deus levou a minha avó. E aí começou. Aí a gente foi para a companhia da minha mãe. Aí aconteceu tudo. Aí que veio piorar a minha situação, porque... Nesses 15 anos que você morava com a sua avó, você tinha acesso à sua mãe ou não? Tinha, nós tínhamos, mas a minha mãe morava com minhas outras Entendi. 2 irmãs, e eu com a minha irmã, nós fomos adotadas no nome da minha avó. Tá. Aí a gente ia, de vez em quando, minha mãe morava em Santiago, aí a gente ia passear na casa Então vocês dela. tinham um relacionamento legal até? Tinha um relacionamento legal, porque não tinha um convívio com ela, né? Então eu não Entendi. sabia o que ela fazia da vida dela, né? Tudo ok, que a minha avó, não, que dentro da casa da minha avó, minha mãe era comportadinha e tudo, mas dava trabalho, deu muito trabalho a minha avó, deu muito trabalho. E quando a minha avó morreu, nós fomos para a companhia dela. E quando a gente foi para a companhia dela, meu Deus, aí destruturou tudo. Porque ela era uma mãe muito liberal. Uma mãe que deixava fazer, deixava ir no baile, podia namorar, deixar namorar até dentro no quarto. Eu lembro que quando eu tive meu primeiro namorado, que é o pai do meu filho mais velho, eu fui apresentar ele, ela falou assim, não, vem cá, pode namorar aqui dentro do quarto. Então, minha mãe era assim, falava muita besteira na frente de todos, das minhas amigas, e eu não me sentia confortável. Eu era uma adolescente, assim... pelos princípios da minha avó, né? Porque 15 anos não é 15 dias. A tua avó te ensinou tudo certinho, Isso. aquilo que podia, aquilo que não. Isso. Só que agora a tua mãe tudo pode. Então Tudo aquilo pode. para você foi E eu sentia muito, sabe? O missionários, eu tinha umas amigas que moravam em frente à minha casa, eu tinha inveja delas. Você tinha inveja? Eu tinha inveja delas. Por que eu tinha inveja delas? Porque a mãe delas e o pai dela era tudo certinho. Tinha hora de chegar, esperava elas no portão na hora da escola, sabe? E eu sempre cresci querendo uma família. E com a minha mãe não era assim. Minha mãe chegava em casa, minha mãe não deixava a gente fazer comida, não tinha comida. Ela enchia o armário, mas não podia cozinhar. E eu lembro que uma vez eu fui fazer uma sopa de arroz com coloral, sem nada. E nesse dia ela me agrediu. Nesse dia eu chorei muito, sabe? E ficava perguntando, por quê? Por que a minha mãe é assim comigo? Por quê? Porque eu era das filhas, eu era a única que não aceitava o jeito dela ser. Porque eu achava assim, você podia fazer o que quiser, mas dentro de casa tinha de ter o respeito, né? Sim. E a minha mãe era o não mínimo, dava né? respeito. Que a mãe tem que fazer. Infelizmente, não dava respeito. E eu custei enxergar isso, porque o inimigo cega a gente, né? Então, o inimigo trabalha na vida das pessoas assim, cegando a gente. Então, eu não via que era também... espíritos malignos podia estar, né, agindo porque na vida da vocês minha não mãe. conheciam, né, o evangelho. Nós não conhecíamos a palavra do Senhor. E nós brigávamos muito. Ela me chamava, falava que eu era ruim. Falava assim, você é ruim, você não presta. E eu ficava assim, por quê, mãe? Das irmãs, irmã Zilda, as minhas irmãs tudo maltratavam minha mãe, xingava minha mãe. E a minha mãe não fazia nada. Brigava, mas não falava nada. Eu falava assim, mãe, posso ir no baile? Mãe, posso sair? Ela deixava, mas quando eu chegava, ela não abria a porta. Ela tinha uma diferença. Aí você ficava comigo. na rua? Ficava na rua. Ficava na rua. Eu não via o porquê que ela era assim comigo. E eu era a filha que mais amava ela, mais carinhosa. Eu queria tanto um abraço da minha mãe. Eu sempre pedi ela um abraço. Cara. Minha mãe nunca falou um te amo. Minha mãe foi falar um te amo para mim há pouco tempo. Ela nunca falou um te amo. Então,
Saindo desse contexto, nós nós morávamos num apartamento, num prédio, e lá nesse prédio tinha uma pessoa, um homem, e eu trabalhava numa casa de família, e esse homem acho que já me observava, e eu não gostava dele, eu tinha pavor dele, eu não entendia o porquê, mas depois, lá na frente, eu ia entender o porquê. Ele era o dono de um centro de macumba, ele trabalhava nesse centro de macumba, e era amigo da minha mãe, ele e a esposa. E, através desse meu trabalho, esse meu patrão também trabalhava no centro de macumba, e ele falou comigo, né, de umas certas situações. Eu perguntei por que ele sabia daquelas situações. Ele falou que essa pessoa contou para ele, porque trabalhava lá no centro com ele, de macumba. E nisso, passou uns anos, eu tive meu filho, estava bonitinha, casadinha, tudo certinho. Eu vi ele no supermercado. Depois de muitos anos, eu encontrei com esse cara no supermercado. E depois dali, a minha mãe quase nem ia na minha casa, quase não ia. Começou a frequentar a minha casa. E depois que ela começou a frequentar a minha casa, começou tudo a desandar. Até então, eu não usava droga, eu não bebia, eu não conhecia o mundo. Eu era uma menina comportada. Apesar de tudo que a minha mãe era, eu era uma menina comportada. Eu zelava tudo que a minha avó me ensinou. Certo. Né? E hoje eu vejo, por isso que a minha mãe, porque a gente batia de frente. Né? Tá. Porque, você não concordava? Não. Nossa, Deus, eu não concordava. Eu não concordava. A minha avó deixou casa para nós, minha avó deixou um pagamento para nós, que a minha avó era boa de situações, e depois que a minha avó morreu, a gente passou até fome, necessidade, por causa de falta de juízo da minha mãe. Por quê? A minha mãe era assim, ela queria que a gente ficasse com os homens mais velhos, e ela gostava de menino novo. Ah, ela tinha essas ideias com as os filhas? Namorados, isso. Os namorados dela, o pai da minha menina, da minha irmã, a caçula, era muito mais novo do que ela. Muito mais novo. Todos os relacionamentos dela, eles eram mais novos. E queria que a gente... Ficava com os idôneos. Isso. Aí ela recebia o nosso pagamento, e o pagamento nosso ia tudo para bebida e para sustentar. Então, vocês recebiam para se relacionar com esses homens? Não, nós recebíamos o pagamento da minha avó. Então, pera um pouquinho, corta aí, filho. Né? Senão fica... eu fiz essa pergunta, mas se não, vira prostituta. Então, a gente não pode, tá bom? Não. Então, volta no 3 e você fala que ela ficava com o dinheiro da sua avó, né? Isso. Então, quando a minha avó faleceu, minha avó deixou um pagamento para nós, porque eu com a minha irmã ainda era de menor e nós era adotada no nome da minha avó. Sim. Então, nós tínhamos direito no auxílio que antes tinha, né? Agora acho que nem tem mais isso, mas tinha. Então, minha avó deixou uma casa bem estruturada, em São João del Rei, sabe? Uma casa grande, bonita. A minha mãe vendeu até essa casa. A minha mãe vendeu e o pagamento ficava com a minha mãe. Como a minha mãe era nossa tutora, então ela que recebia, porque a gente era de menor. Então, a gente nunca viu esse dinheiro. Nunca viu um tostão. Ela pegava esse dinheiro e ia beber, ia sustentar os namorados que elas tinham. E vocês passando necessidade. Passando necessidade. Até o tão que um dia ela resolveu vender a casa. Ela vendeu a casa e quase foi até presa. Por quê? Porque ela não tinha autoridade de vender a casa, porque nós éramos de menor. Só o lote da casa ela vendeu por 2 pessoas. Minha mãe era só Jesus. Então, o que acontece? No dia dos papéis, eu, Érica, não assinei os papéis. A minha irmã mais velha, como a minha mãe, com as minhas irmãs, elas se davam melhor, sabe? Elas aceitavam tudo que a minha mãe queria, mas eu não. Eu era a pedra de piscina na vida da minha mãe. Eu falei assim, eu não assino. E eu não assinei, a minha irmã assinou. Por isso que a gente não perdeu a casa totalmente. Ela vendeu a casa. Quando deu que o juiz não aceitou, a moça teve que separar um pouco do dinheiro, que a minha mãe já tinha gastado um pouco, mas ela teve que devolver o dinheiro para dar outra casa a nós, para a gente não ficar sem casa, porque nós era de menor. Ela não também não podia fazer isso. Não, nem a minha mãe, nem a moça que comprou. Então, a gente ficamos com uma casa. Deram uma casa muito inferior à que a gente tinha, mas ok. E aí continuou. Aí a minha mãe sempre brigando comigo, me rejeitando, porque eu não aceitava as coisas que ela fazia. Então, aí, em certo momento, a minha mãe queria, assim, que a gente
ficasse com as pessoas mais velhas, com os homens mais velhos, entendeu? Para nos sustentar e sustentar ela também. Porque o dinheiro da minha avó era para ela gastar, mas ela queria mais. Porque, infelizmente, a minha mãe também tinha essa cobiça de dinheiro, né? Então, eu não aceitava. Eu não aceitei. Então, passou um certo tempo que eu casei, fui morar, né, com o pai do meu filho. Aí a minha mãe começou a frequentar a minha casa. E depois que eu vi esse senhor, né, esse homem, que era mais velho e tinha interesse em mim lá atrás, que a minha mãe já sabia, né? E aí começou a virar um inferno na minha vida. Aí eu separei do pai do meu menino e fui morar com a minha mãe. E quando eu estava, um mês que eu estava morando com a minha mãe, eu comecei a me envolver com esse homem. Eu fiquei apaixonada nele, apaixonada. Eu tinha ódio dele. Ódio mesmo, eu não podia nem ver ele. E de repente vira uma paixão. De repente vira uma paixão. De eu sair, da gente ter relações íntimas, mas eu não lembro das relações íntimas. Como assim você não lembra? Eu lembro de ir, mas quando chegava lá, eu não lembro o que acontecia. Mas por quê? Você estava dopada? Não, eu não bebia. Não, E o que eu acho que foi assim, o mundo das trevas. O mundo das trevas, o mundo espiritual é muito sério, né, missionária Zilda? Então, ao passar do tempo, eu não entendo essas coisas, mas depois eu fui entender. Aí um amigo da minha irmã que mexe com essas coisas disse que eu incorporava a mulher dele no centro de Macumba. Tem esse cavalo, tem mulher. Ele era macumbeiro? Isso. Ah, ele era então macumbeiro. tem tudo a ver. Tem. Ele era macumbeiro. Então, ele pôs assim, a esposa dele no centro de Macumba. Eu não sei explicar muito bem, mas o que eu entendo hoje é assim, a esposa dele, tem negócio de cavalo, essas coisas, ele me pôs ela, diz que é uma padilha. Né? Ele era tudo uma ação diabólica ali. Tudo uma ação diabólica. Então, eu estava envolvida nesse cenário sem saber que estava. Isso. Não. E para mim, eu estava apaixonada. Eu apaixonei. E foi uma coisa assim, gente, hoje dá para ver como que é o mundo espiritual. É muito sério. Porque eu tinha pavor dele. E aí a gente teve um relacionamento 3 meses. Aí um dia minha irmã me chamou para a gente ir na casa de uma amiga dela que passava carta. E eu cheguei lá na casa dessa amiga dela. Ela foi... Passava carta? Isso. Caça, tarô, essas coisas. Isso. E quando, na hora que eu cheguei lá, a amiga da minha irmã falou assim, sai daqui, eu te odeio. Começou a ficar agressiva comigo, eu não entendendo nada, assim, de repente. Já eram os bichos. Isso. Porque tudo, né? Ela passa também, não era coisa de Deus também, né? Não é indiretamente, mas diretamente é uma coisa meio maligna. Né? Passar carta, essas coisas, não, né? É totalmente maligno, né? Isso aí é totalmente diabólico. Isso. Aí ela falou assim, eu te odeio, e começou a ficar agressiva comigo, eu não entendendo nada. Aí a tia dela, que era benzedeira assim, do bem, como diz, não era nada do bem, né? Mas benzia assim, cobreiro, vento virado. Ela me puxou para o quarto, falou assim, vem aqui, deixa eu te benzer. E ela estava toda de branco, eu lembro que era um quartinho meio escuro, assim, todo de branco, vi umas coisas, não vi nada de vela vermelha, nada disso. Vi muita imagem de santo, terço. E ali ela fez lá, me benzeu e tudo e tal. Ela falou assim comigo assim, na hora que você sair daqui, você vai ter uma raiva de um homem que foi feito macumba para você se apaixonar por esse homem. Foi um feitiço. Mas na hora que você pôr o pé para fora, você vai tomar raiva desse homem. E missionária Zilda, foi isso que aconteceu. Eu não sei se aquela mulher já era o Espírito Santo do Senhor que usou ela, porque eu creio... Não era, não. O Espírito Santo de Deus, não. Era o próprio demônio ali para desfazer a obra que ele mesmo tinha feito. Olha para você ver. Então, na hora que eu saí de lá, meu Deus... Porque o Espírito Santo de Deus, irmã Érica, não habita nesses lugares. Nem entra, tá longe. Ali são lugares demoníacos, né? Aonde invoca almas, aonde fala com não sei quem. Então, porque o diabo, ele é tão sujo, ele não tem nem nome para dar para esses espíritos malignos, que ele é enganador. E se a pessoa não tiver a graça do eterno, não consegue distinguir, acha que é Deus, né? Não tem Deus nisso aí, porque ele é enganador. Ele é mentiroso, ele se faz de bom, mas não tem nada de bom.
É Né? Isso era para você acreditar que aquilo, né, aquele sentimento de amor vai virar ódio. Ai, porque foi de Deus. Não tem nada de Deus aí. Não, meu Deus. E foi o que aconteceu, missionária Zilda. Na hora que eu pus o pé para fora, eu tomei raiva dele. Eu falei assim, nossa, aí a minha irmã estava comigo, ela chama Fernanda, minha irmã, eu falei, Fernanda, eu tenho que chegar lá e tem que terminar esse namoro. O que eu estou fazendo? O que está acontecendo? Aí eu dei conta de mim, eu não sei o que aconteceu. E chegando lá, eu falei com a minha mãe, falei assim, mãe, aconteceu isso assim, assado, eu não quero saber mais dessa pessoa. Então, essa pessoa tinha me dado perfume, essa pessoa me dava, enchia o armário da minha mãe, tinha me dado uma televisão. E eu cheguei perto dele, chamei ele lá e falei, ó, tá tudo terminado, aconteceu isso assim, assado. Ele falou assim, me dá isso, me dá aquilo. Eu falei, leva tudo que é teu, eu não quero nada que é seu, eu não quero te ver mais. E foi assim. Mas depois disso... E terminou de boa? Não, ele não aceitou, né? E depois, passado o tempo, eu já fiquei sabendo que já tem uma mulher que ele tinha se apaixonado, tinha morrido. Ai, através meu Deus. de feitiçaria. É. Isso. Aí, mais dali, minha vida, misericórdia, irmãs, missionária Zilda. Minha vida ficou assim, ó. De ponta cabeça. Aí o meu menino ia para todo final de semana para casa dos avós. Aí, de repente, meu filho já estava morando lá, na casa dos avós. Aí, de repente, aquela menina que não bebia, que não fumava, aquela menina que nunca se drogou, já... Você foi pro buraco. Fui. Em 3 meses. Em 3 meses. E era coisa maligna mesmo, que era o ponto assim, de eu passar na rua, homens até querer bater de moto, de me olhar. Aí eu já comecei a vestir roupas... Extravagantes, Isso. né? Roupas igual piriguete. Aí eu comecei a beber. Aí até então eu não conhecia cocaína, eu só bebia, né? Aí lá na frente que veio também eu experimentar a droga. Você Aí, foi usuária de cocaína? eu fui assim, uma usuária assim, não frequente, de vez em quando, mas eu usei, de vez em quando. Não ficou viciada Não, naquilo? graças a Deus não. Graças a Deus não, mas eu usava. E comecei a beber muito, mas aí... Em 3 meses, aí eu conheci o pai da minha filha. Você tinha quantos anos aí, Érica? Eu tinha 21. Era novinha? 21 anos. 20 anos, porque eu tive meu primeiro filho com 17 anos. Novinha. E o diabo se andando para destruir sua vida. E destruiu por um bom tempo. Ele fez eu de marinete. Meu Deus, foi. Porque... E missionária Zilda, eu vejo assim... O mais bonito que eu acho assim, o cuidado de Deus, porque todo tempo Deus cuidava, porque às vezes eu fazia as coisas erradas, mas depois eu perguntava para Deus, por que eu estou fazendo isso? Eu não sou assim, eu tinha vergonha. Porque não era você no normal fazendo, era Satanás querendo destruir sua vida a todo tempo. Então você fazia as coisas, depois batia aquele arrependimento. Nossa, porque ele faz Deus. isso com as pessoas. Vocês acham, só um minutinho aqui, mas vocês acham que essas pessoas que vão se drogar é porque elas gostam de estar drogada? Elas querem estar naquela vida de prostituta? Elas querem estar naquela vida de desgraça? Não quer. É os demônios que ficam ali na mente. Vai lá, para refrescar sua memória. Eu não sei como funciona isso muito, não. Mas eu entendo que ele faz de tudo para que a pessoa entre nesse buraco. Meu Deus. Né? Aí a pessoa não tem força de sair. Não é que a pessoa quer ir. A pessoa fala, nossa, eu não deveria ter ido. Não é assim que você está falando? Deus. Não sei por que eu fui. É o Satanás que faz isso. Ele entra na mente da pessoa, deixa a pessoa bem retardada ali da mente, que começa a cometer essas atrocidades sem saber por que está fazendo. É verdade. E eu ficava me perguntando, por que eu estou fazendo isso? E quando você voltava assim, Érica, no seu normal? Eu chorava muito, eu tinha vergonha. É. Eu tinha vergonha de olhar no espelho. Eu tinha vergonha, eu ficava dias depressiva, dias de cama por causa disso, dia de camas. E aconteceu nesse período, eu conheci o pai da minha filha. Eu conheci o pai da minha filha e ele era casado. Olha para você ver uma outra situação. Já saí daquilo, foi para outro pior. Porque eu conheci ele era casado, só que
ele era igual solteiro. Para mim, nós tinha pouco tempo, sabe, missionários que a gente tinha desenvolvido, que a gente estava tendo conhecido. Se relacionando. Pouco tempo. E um dia ele chamou eu para ir na casa da mãe dele. Olha para você ver, que também era uma vida, também uma família também que é meio desestruturada. Me chamou para ir na casa da mãe dele. E a gente passando por um caminho, o irmão da esposa dele, o cunhado dele, nos viu. O cunhado dele nos viu. E o que acontece? De repente, nós entramos para a casa da mãe dele, a esposa dele apareceu lá. A esposa dele apareceu. E naquela situação, eu saí correndo e chorando. E eles veio para cima de mim, ela, o irmão dela, tudo para me bater. Só que eu não estava entendendo nada, porque para mim ele era solteiro. Porque, olha para você ver, ele me levou até na casa da mãe dele, né? Para mim, e naquela situação eu fiquei igual um gatinho, assim, misericórdia. Eu saí correndo, eles queriam me bater, eu saindo correndo, e cheguei em casa e contei para minha mãe. Aí minha mãe falou, isso eu te falei, porque minha mãe até então, ela era assim, ela queria que a gente ficasse com outras pessoas, então, como ela queria que a gente ficasse com pessoas que tinham dinheiro, quando eu fiquei com esse, ela falou que não era certo eu ficar com ele, que ele não era boa pessoa, mas ela não falou que ele era casado, porque ela também não sabia. Mas eu achava que era porque ela queria ver eu com outras pessoas que tivessem dinheiro. Então, eu não escutei ela e continuei. E nesse mesmo dia, ele voltou lá em casa. Falou assim, não, nós é casado, mas a gente não dorme junto, entendeu? A gente só está por causa dos filhos, ele tem 2 filhas. E eu, apaixonada, porque eu fiquei apaixonada nele e continuei o relacionamento. Ele separou dela e nós vamos morar junto. Nós vamos morar junto, eu fiquei grávida e ali, meu Deus, ali eu fui espancada fisicamente, quando ele bebia. Ele também era usuário de entorpecente. Era muito trabalhador, graças a Deus trabalhava muito, mas quando ele bebia, ele quebrava a casa inteira e quebrava minha cara também, misericórdia. Ele me batia muito, igual homem. Meu Deus. E homem, Então, eu vejo também aí o maligno também, porque o que estava comigo, aquela moça não tirou. Aquela mulher não tirou, igual você falou, não tinha poder para tirar, só Deus. E eu não conhecia Jesus. Então, o inimigo manifestava nele e também ele vinha para cima de mim e quebrava a casa inteira. Nosso fogão, nós já teve só 5 fogões, quebrava, mas era a casa inteira e me batia como um homem. Eu lembro uma vez que ele estava doente. E me pediu para me buscar um maço de cigarro para ele e um Danone. E a minha menina tinha 3 anos. E eu fui buscar o Danone para ele. Na hora que eu voltei, o homem estava transtornado. Irmãzinho dele, eu lembro como se fosse hoje. Ele pegou minha cabeça assim, e me chamando de tudo quanto é nome, pegou minha cabeça assim, igual boliche, bola de boliche, me sentou na parede da minha cabeça. Meu Deus! Na hora que ele sentou a cabeça na minha parede, eu voltei assim, mas eu não enxergava nada. Mas eu fui para fora de casa, e a minha menina vinha, que ela estava na casa da vizinha, veio correndo, eu peguei ele e fui para a casa da tia dele. Na hora que eu olho lá, a cabeça desse tamanho, o olho tudo roxo, em tempo de me dar um traumatismo craniano, porque foi fundo. Ficou desse tamanho a cabeça e o olho, na mesma hora, tudo roxo. E fora outras. Ele rasgava minha roupa na rua. Ele queria fazer festinha em casa, eu grávida, ele me punha para fora, pegava eu no braço assim, hoje você vai ficar para fora. E ninguém te acudia, Érica? Você não... E todo mundo tinha medo dele. Até a minha irmã mais velha, ela é muito assim, ela não negava briga não, sabe, minha irmã mais velha, mas todo mundo tinha medo dele. O único que não tinha era a mãe dele, os parentes dele, porque ele tem, olha o apelido dele, também é uma maldição. Eu tenho o apelido de Cascavel. Ele tem um apelido de Cascavel, misericórdia. E assim, ele também era uma benção. Era uma benção, misericórdia. E todo mundo tinha medo dele. E ele me punha para fora e eu ia para casa da minha mãe. Eu ia para casa da minha mãe e chegava lá tudo estruturado, né? Muita bagunça, droga, bebida. E eu não me sentia bem ali. Esse momento de luta, né? De demônios ali tentando destruir sua vida, foi longo tempo, né? Foi por longo tempo. Foi 12 anos. 12 anos que eu fiquei com ele, vivendo isso, apanhando, e né? Você nunca denunciou? Não, nunca denunciei. Uma vez, irmã Zilda, eu chamei a polícia. Só que a polícia chegou lá falou, e começou a jogar a culpa em mim. Falou, se vocês estão tanto tempo casados, nós ficamos 12 anos. Não dá parte nem nada, não. Eu não sei, parece que o policial estava até meio tonto.
Parece que ele estava com um cheiro de bebida. Eu falei, meu Deus, é só comigo mesmo, misericórdia. E foi só isso. E ficou por isso. E a minha filha, eu não entendo, sabe, irmãzinha? Porque a minha filha, quando acontecia essas brigas, ela não vinha comigo, ela ficava com o pai. Ela ficava com ele. Aí eu ia para casa da mãe dele, porque só ela que ele respeitava. Eu ia para casa dela, ficava lá até ele acalmar, depois eu voltava para casa. E a gente ficava tudo bem uns dias, depois voltava. Isso foi vários tempos. E seus filhos sendo criados nesse meio, isso, vendo tudo isso. Isso tudo. O meu filho mais velho, que é do outro pai, né? Sim. Ele ficou com os avós, igual eu te falei. Quando eu fui morar com a minha mãe... Ficaram lá. Ficou lá. E só a menina que ficou comigo, porque ela era desse outro relacionamento. Sim, entendi. Entendeu? Já era desse relacionamento. Aí já era 2 relacionamentos. Meu Deus, Érica, quanto sofrimento. Como que o diabo, né, sapateia na vida das pessoas, Meu Deus, né? foi. Mas Jesus vai entrar, né? A gente vai mudar aqui, porque vai também... entrar, meu Deus, vai entrar assim, e vai fazer e toda deixa eu só a diferença. explicar por que a gente, né, pergunta e fala, conta um pouquinho da sua vida, porque você olha para uma mulher hoje, ela é linda, né? Ela parece uma executiva. Ai, glória a Deus, eu tomo posse. Com a presença do Espírito Santo, porque hoje ela faz parte do reino. Graças a né? Deus. Então, quando a gente vê uma mulher assim, a gente não deduz que ela teve esse passado. Foi. Né? Não dá para acreditar se vir contar umas historinhas que não combina aqui. Jesus pega. Nossa, não, ia desse testemunho. Então, eu gosto de ouvir um pouquinho do passado, porque passado é história. E história a gente não apaga. A gente lembra deles, mas assim, não mexe na nossa vida, porque Jesus entra. E quando Jesus entra, né, Érica, ele muda, ele transforma caráter, ele limpa, ele tira tudo aquilo que não presta e coloca graça, sabedoria, entendimento, paz, fé, amor, enfim, começa a derramar na vida de outras pessoas, né? Só que Jesus vai entrar e essa Érica espancada, que dá uma coisa aqui em mim, quando a mulher fala, eu apanhava do marido. Meu Deus. Dá um nervoso, né? Dá uma tristeza, porque nenhuma mulher, a não ser que ela seja lutadora, ela vai de frente com uma força de um homem, né? Porque o homem ele tem uma força que ele domina. E mulher, ela não nasceu para passar na mão de homem dessa forma, né? Então dá uma certa revolta. Mas casa que não tem Jesus, não tem governo. Se não tem governo, Satanás faz isso, sapateia, judia mesmo. Só que Jesus vai entrar. Como que você conheceu Jesus, Érica? Eu vou só voltar um pouquinho, porque foi assim, eu escutei a voz de Deus num acidente que nós temos de carro. Então eu conheci meu marido, conheci meu ex-marido, que é o pai da minha filha. Foi numa sexta-feira, a gente estava indo para uma exposição que tinha numa cidadezinha perto de São João del Rei, chama Coroas. E a gente estava tonto, né? Eu bebia muito rum, e ele bebia tudo, ainda usava, mas eu ainda não usava, não. Graças a Deus, até então, aí não usava. Depois que eu fui usar também, pode você ver. Aí, o que acontece? No meio desse trajeto da gente indo para essa excursão, nós passamos por um posto de polícia. E quando a gente passa pelo posto, a gente coloca o cinto. Né? Até então, quando você está assim nesse mundo, a gente não usa cinto. Misericórdia, vamos usar o cinto. Né? Não pode andar sem cinto. Aí, quando chega nesse... Eu coloco o cinto. Né, missionária? Eu coloco o cinto e passamos pelo posto de polícia. O Espírito Santo de Deus, que na época eu não conhecia Jesus, achei que era minha subconsciência, né? Falou assim, não tire o cinto. 3 vezes eu escutei uma voz falando assim, não tira o cinto, não tira o cinto. Eu não tirei o cinto. E ele tirou. Aí passamos e chegamos num trevo para entrar para o trevo de Coroas. E nesse é um trevo assim, e outro assim. São 3 trevos. E na hora que nós chegamos nesse para entrar, chegou um outro carro vindo do outro trevo. E parou frente a frente com o nosso carro. E piscou o farol. Na hora que ele pisca o farol, chamando para pega. E como esse meu ex-marido estava, né, tonto, assim, corria, começou a correr também nesse pega. E a estrada é só curva, a 120 por hora. Meu Deus! A 120 por hora. E na hora que eu olho o vilatrocínio do carro, eu estava tonta, eu fiquei sã. Missionária Zilda, é a mão de Deus. Eu fiquei sã. Sim. E falei com ele assim, Emerson, para de correr. E ele, Zilda, ele estava assim, dirigindo assim, e eu do lado dele, eu falei, para de correr. Ele virou assim, ó.
Ele virou assim, me olhou assim no olho dele. Hoje eu entendo. Não era ele. Ele estava incorporado. Ele estava incorporado por um espírito maligno. Ele estava incorporado. Hoje eu vejo que ele estava incorporado. E quando vê ele correndo assim, eu não lembro de mais nada. Só vejo um clarão. Um clarão assim. E quando eu acordei assim, do clarão, eu não desmaiei, fiquei consciente. O carro já estava de cabeça para baixo. Disse que nós encapotou várias vezes e desceu a ladeira, a ribanceira, e um eucalipto caiu até no meio do carro. Se tivesse gente atrás, tinha matado. O carro foi perca total, sobrou uma roda do carro. Uma roda. E eu saí tão assim, que foi tão rápido, eu nem olhei para o lado dele. Só sei que eu não escutei voz nem nada. E saí, assim, não consegui tirar o cinto, porque o cinto prensa. Amassou, né? Isso. Aí eu passei por baixo do cinto e fui arrastando. O carro ficou de cabeça para baixo. Fui arrastando e subindo. Aí vinha gente perguntando o que aconteceu. Por causa que a minha clavícula, por causa do cinto, ficou... teve um pouquinho de lesão. Não sofri nada, assim, mas só o impacto, assim. Então, eu não conseguia falar. Por causa da dor, porque eu estava sentindo muita dor na clavícula. E as pessoas perguntam, o que aconteceu? Eu falei, o carro. Ninguém viu esse carro. Ninguém viu esse carro. Ninguém. Meu Deus. Ninguém viu esse carro. Ninguém. Então, foi socorrido ele, né? Ele teve que cortar a ferragem do carro para tirar. O acidente foi tão grave que o pedaço dos lábios dele ficou no extintor de incêndio. Ele vomitava plasta de sangue, assim, irmã Zilda. Ele quebrou a face toda. A face dele deslocou do crânio. Ele ficou igual um monstro, ele ficou com a cara desse tamanho. Esse é aquele que te batia. Isso, o pai da minha filha. Tá. E olha pra você ver, eu tinha pouco tempo que eu tinha acabado o relacionamento com esse cara que era feiticeiro. Entendeu? Entendi. Então, eu ainda estava aos comandos de demônios. Hoje eu entendo, hoje eu pergunto, né, através dos testemunhos daqui, ô missionária Zilda, que eu fui conhecer um pouco desse mundo espiritual. Glória a Deus. Porque falaram, até um pastor moreno que veio aqui, ele falou sobre isso, que as pessoas incorporam os demônios. E o que aconteceu nesse acidente? Essa pessoa queria matar ele, tirar ele do meu caminho. Entendi. E até então eu achava que não, que ele queria matar era eu, mas não, era ele. Era ele que ele queria. Sobreviveu, né? Mesmo esse acidente. Deus também tem um plano na vida dele. Eu creio que Deus também vai resgatar ele. Em nome de Jesus. Eu creio também. Então, ali eu fiquei 3 dias internada, mas eu não tive nada, Zilda. Nada. Graças eu só fiquei. A Deus, não quebrou nada. Não, mas o acidente, gente, é coisa de Deus. Foi a mão de. Essa voz. Não tira o cinto, porque se eu não tivesse tirado o cinto, se eu tivesse tirado o cinto, missionário, eu tinha voado fora do carro e tinha morrido no meio do caminho. Foi Deus mesmo falando com você. Foi o Espírito Santo do Senhor. Então, pela primeira vez, eu escutei a voz do Espírito Santo de Deus. Graças e depois desse acidente, ele ficou muito tempo, né? Ficou usando, ele tem ferragem no rosto inteiro, ferros, né? Porque o crânio dele, isso. Se ele levar um soco, quebra tudo de novo. Então, ele ficou assim, com 2 ferros assim na cabeça, com a boca assim, comendo, alimentando só o canudinho. Foi muito sofrido para ele, meu Deus. Eu lembro que ele estava, na hora que ele estava internado, fui ver ele ficou com a cara desse tamanho. Então, ele ficou assim, na cama, assim, deitado assim, para a porta da Santa Casa. Aí uma senhora chegou assim, fez assim, ó, a senhora correu de tão monstruoso que ele ficou. Assustador, meu né? Deus, foi muito sério. E aí, a partir desse momento, a gente começou a frequentar a igreja. Um tio dele levou a gente na igreja evangélica. E o primeiro dia que eu cheguei lá na igreja evangélica, tudo que eu estava vivendo, que eu vivia, parece que era para mim. Eu falei, quem contou para mim? Quem contou para esse pastor que ele está falando? Tudo que ele falava. Tudo. Aí eu fiquei interessada, sabe, Zilda? Mas eu ia de vez em quando, mas eu não firmava. E aí a gente separou. E eu continuei minha vida. Aí eu separei dele, aí foi eu e a minha filha, ficou só nós duas. Aí eu passei necessidade, porque uma mãe sozinha, ela tinha 8 anos, então eu saía para trabalhar, passei umas dificuldades, mas eu caminhando. Então, nesse processo, de vez em quando eu ia passear na casa das minhas irmãs. E as minhas irmãs eram usuárias. As minhas irmãs bebiam, elas gostavam de uma festinha. E eu não, com a minha filha ali, eu gostava das coisas sérias ainda. E com um certo dia eu usei e fui
de vez em quando, usando de vez em quando. Aí teve um certo tempo que eu já estava usando mais frequente, mas eu não era usuária viciada. Sim. Mas toda vez que eu saía, eu usava. E aí começou eu namorar com um, namorar com outro, sabe? Ficou aquela... Aquele vazio que você Isso. estava tentando preencher em alguém. Isso, que só o Espírito Santo de Deus preenche esse vazio. Não tem né? ninguém na Não, terra. Não tem. Então, eu buscava isso. Então, eu acabei buscando, às vezes, através, né, da bebida, do baile, dos relacionamentos. Até que um dia eu cansei. Eu passei pelas águas, eu fui batizada, comecei a frequentar a igreja verdadeiramente, passei pelas águas e não firmei ainda. Fiquei 2 anos no mundo, mas até um dia que eu falei, chega, Jesus não é brincadeira. Eu não quero mais. Aí eu fez um filme na minha cabeça, sabe? Falei assim, eu já estava com 40 anos, porque tem 6 anos, 40 anos, que eu tenho 46, já tinha 40 anos. Já estava na hora, né, de parar. Nossa, Deus. Muito sofrimento. Já estava na hora, eu tive um concerto com Deus, no dia 24 de 2018. Aí eu falei, Deus, chega, a minha vida é do Senhor. Eu quero totalmente servir a Ti. Ai, irmã Zilda, e foi lindo. Você teve essa decisão, essa atitude. Foi. E, assim, eu sempre fui uma mulher decidida. Assim, das Glória minhas a Deus. irmãs, Zilda, todo mundo falava, assim, você é a mais diferente delas. Você é a mais diferente, porque eu cresci querendo um lar, querendo um pai, querendo uma família, sabe? Querendo, assim, tudo certo. Tudo certinho. É o que eu lembro, assim, quando eu era na minha adolescência, que as minhas amigas perguntavam assim, o que você quer ser? Eu falava assim, eu quero ser mãe e esposa. Eu quero ser mãe e esposa. E hoje eu descobri que o meu esposo é o Jesus Cristo. Isaías 54, o irmãzinho dele já falou comigo, me revelou 5 vezes. Nas horas que eu estou mais triste, Deus revelou para mim 5 vezes Isaías 54. Isaías 54, um dia eu queria que o moço interpretasse para mim, um evangelista. Ele não soube interpretar, porque Deus queria que eu soubesse interpretar. Ele falou, qual o versículo, irmão? Eu falei, não é o versículo, é o capítulo inteiro. E se a senhora for ver, missionários, o capítulo inteiro de Isaías, é minha vida. É minha vida, do começo ao final. Do começo. Lá ele fala que os meus filhos vão servir a Deus, eu e minha casa vão servir a Deus. Lá ele fala que eu não vou envergonhar do meu passado, que o meu passado ele limpou. Glória a Deus. Porque às vezes eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha da minha mãe, Só que hoje eu vejo que ela também foi uma vítima. Hoje eu amo ela em Cristo Jesus, eu amo a minha pretinha, eu falo com ela, eu te amo, mãe. Porque ela também foi uma vítima, sabe? Uma vítima, assim, porque o inimigo faz isso, irmã Zilda. Judia, né? Ele judia. Se você não, igual a senhora fala, se não tiver uma casa que tiver o Espírito Santo de Deus, não vai, não governa. Não governa. E eu creio que Deus me levantou para levantar a minha família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu creio. Então, eu aceitei Jesus, mudei as minhas vestes, porque, meu Deus, eram umas vestes... A minha filha já era adolescente, né? Uhum. E assim, ela que era adolescente, eu usava as roupas mais indecentes que ela. Meu Deus. Então, ele mudou até as minhas vestes. E, assim, no processo de eu ir para a igreja, então, toda vez que eu ia para a igreja, eu manifestava demônios. Eu caía na igreja. Eu caí. E toda vez que eu caía, eu creio que era Deus libertando. Porque, às vezes, as pessoas... Essa minha irmã mesmo fala que tem medo que ela tinha medo de ir para a igreja e cair. Eu falei assim, mas quando a gente está caindo, é porque os demônios, você está abrindo o seu coração. Porque quando a gente abre o coração para Jesus, limpa. Então, eu manifestava, era horrores. Eu manifestava e caí. Teve tempo de ele até me machucar. Um dia no culto que eu manifestei, ele me enforcou, sabe? Me enforcou, eu comecei a bater, assim, debater, me arranhar o meu rosto. Que se não fosse autoridade mesmo, que o pastor não fosse um pastor fiel ali, tinha até tirado... Porque acontece, irmã Zilda, se o pastor não tiver autoridade, né? É muito sério. Então, eu fui me limpando, com a graça de Deus. E vou falar sério com a irmã, 6 anos que eu estou na presença limpa. Glória né? a Deus. Graças a Deus, sem vício, sem me prostituir, sem beber, sem, né? Às vezes, quando cheirar a cocaína que eu cheirava. E sem o desejo de estar nesse mundo. Glória a Deus, porque hoje eu vejo, eu não sou desse mundo. Porque você entregou a sua vida Entreguei. inteiramente nas mãos do Senhor. Meu Deus, e é tremendo quando a gente entrega para Ele.
Gente, para ele governar a nossa vida. Porque quando a gente quer, né, manusear o nosso barco, não vai, nós afunda. É verdade. Nós afunda. E quando eu decidi, falei assim, não, agora é a vida do Senhor, a minha vida, faça o que o Senhor quiser. A sua vontade é perfeita e agradável. E foi o que Deus fez. Aí eu casei de novo, mas também não deu certo. Não deu certo. Mas eu creio assim, não foi de Deus, porque quando eu fui para Jesus, eu conheci essa pessoa. E como eu tinha nesse dia que eu me entreguei para Jesus, eu falei assim, Deus, eu quero uma pessoa da igreja. Eu quero uma pessoa, porque eu queria, até hoje. Hoje eu não quero mais, o missionário Zilda, eu não quero mais o marido. Eu não quero mais, sabe por quê? Porque eu tenho um esposo, eu tenho um noivo, eu tenho um pai, eu tenho Deus que preenche todo aquele espaço. Eu não sinto necessidade de nada, de nada, de nada. Então, o que acontece? Essa pessoa começou, eu trabalhava lá e ele é mais novo do que eu. E olha para você ver de novo, o mesmo caso da minha mãe. Porque a minha mãe se envolvia com pessoas novas. E eu acabei envolvendo. Mas ele é uma pessoa séria. Ele é um menino trabalhador. Também, quando eu conheci ele, também estava no mundo. Ele é batizado, passado pelas águas. Mas estava no mundo. E quando a gente encontrou, eu falei, não, eu não quero, porque ele é muito novo. Aí uma amiga falou assim, mas ele é da igreja. Aí eu falei assim, meu Deus, então deve ser ele. E o que o pastor tinha falado comigo? No dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, no dia 24, no dia 25, o pastor entrou na padaria e falou assim, um pastor que frequenta essa padaria, falou assim, eu não te conheço, mas o meu pai te conhece e manda te falar. Para de escolher, deixa você ser escolhida. Então, nessa hora, eu achei assim, falei, não, é de Deus, né? E comecei a envolver com ele, e em 3 meses eu fiquei grávida. Fiquei grávida do meu filho João Miguel. Então, eu não pedi permissão para Deus, não confirmei para Deus. Então, eu estava numa igreja que o pastor também não dava sabedoria para a gente. Para casar um casamento cristão, tem que ficar certo tempo para ver se é de Deus. Um tempo, assim, sem ter relações íntimas. Mas aí já era tática. Eu fiquei grávida em 3 meses. Eu conheci ele, tinha 3 meses. Tinha pouco tempo, então não sabia nada da vida dele. E aí, eu paguei o casamento, porque eu queria tudo certinho. Não queria mais aquela vida de prostituição, porque prostituição, que eu falo assim, namorar, fazer sexo sem casar, né? Então, a gente estava a gente já estava desenvolvido, já estava morando na casa dele, que eu já estava grávida, mas eu não queria ter mais relação ali sem ter casado, sem casar, porque eu já estava me sentindo suja, porque o Espírito Santo de Deus já estava trabalhando na minha vida. Então, com 1 ano que eu estava ali, meu filho nasceu, eu paguei o casamento. E a gente brigava, porque ele é muito infantil. Ele é da idade do meu filho. Meu Deus. Ele tem 27 anos, vai fazer 28 agora. Meu filho fez 28 agora, dia 11 de julho. Mas, enfim, você não está nesse relacionamento Não, mais, tem tá? 1 mês que a gente se separamos. Mas aí a gente casou, tudo certinho, tudo, e eu fiquei 6 anos com ele. Mas era só briga. Só briga. Briga, assim. Ele também não me agredia, mas verbalmente ele me maltratava. Porque eu forcei a barra. Né? Eu forcei a barra. Então, eu conversei com o pastor, até o pastor Renan. Um dia eu estava muito confusa, porque eu chegava perto de um, chegava perto de outro, e cada um falava uma coisa, não pode separar e tudo, mas Deus também, nesse contexto, Deus também me dá visão espiritual. Deus me usa em sonhos, sabe? Eu tenho a sensibilidade agora de ver o que o Espírito Santo de Deus está mostrando. E Deus me mostrava, filha, você está passando por isso? Por quê? Você não me perguntou. Então, as coisas que a gente não pergunta, a gente tem consequência. Ele não me agredia, era um bom pai, não deixava faltar nada dentro de casa, mas, assim, como marido, deixava a desejar. Como meu marido não me tratou bem, entendeu? E o que eu tinha que ter feito? Tinha que ter perguntado para Deus. Aí, o pastor Renan, que é uma benção do Senhor, o que ele me explicou? Irmã, quando você conheceu ele, vocês dois voltou para Jesus junto, porque eu também voltei para Jesus junto com ele. Você conheceu ele no mundo. Então, porque eu ainda estava no mundo. Pô, assim, tinha pouco tempo que eu estava regenerando, ainda estava usando aquelas roupas. Aí, do mesmo jeito, ainda não tinha mudado as falas, né? Então, ele me conheceu assim. Aí, quando eu fui para Jesus, em 3 meses, eu mudei totalmente. Aí, eu mudei o meu jeito de falar, mudei minhas vestes. Então, eu acho que ele não gostou dessa pessoa, dessa nova Érica, né? Ele não gostou. Então, parece que o encanto acabou, entendeu? Foi uma coisa assim, meu Deus. Então, eu via que não tinha amor.
Mas os pastores não aceitavam. Casar é para sempre. Você quer pagar o preço? Só que eu via que não tinha amor. Não tinha amor. Então, eu resolvi separar. Eu conversei com Deus e Deus foi me mostrando. E eu resolvi separar e foi tudo tranquilo. Deus tirou ele de casa. Ele tem 6 meses que ele não estava morando lá. Tem 1 mês que a gente separou no papel. Deus tirou ele de casa. Nós agora, porque a gente não tinha diálogo, a gente não conversava. Quando a gente ia conversar, era só pelo celular. Nós nunca sentou assim, ó. Nunca. Nós nunca. Então, mais uma vez, eu estava sofrendo. E eu perguntava para Deus, irmã Zilda. Falava assim, meu Deus, estou na sua presença, não estou mais no mundo, estou fazendo tudo direitinho, eu oro, jejum, porque eu faço muito jejum, eu amo jejum. Por que eu estou assim? Por quê? Por causa das consequências. Porque eu não tinha perguntado para Deus. Eu fui para Jesus, achei que estava tudo tranquilo, mas não era assim. Você tem que ir para Jesus, você tem que perguntar. Perguntar a Deus, é de Deus esse relacionamento? Né? Então, como eu não tive ali uma pessoa para instruir o que eu devia fazer, passei por isso. Passei no processo. E quando eu fiquei grávida do meu 2º filho, meu Deus, aí que piorou, eu só chorava. A minha gravidez inteirinha, eu só ficava de cama. Eu não conseguia fazer nada em casa. Eu não conseguia comer. Eu ia arrastada para a igreja, mas eu não deixava de ir para a igreja, irmã Zilda. Tá certo. Eu não deixava. Forte esse seu, tá, Érica? Eu não deixava de ir para a igreja. Eu lembro um dia que nós tínhamos brigado, e a bicicleta me carregou. A bicicleta me carregou para a igreja. E eu cheguei lá destruída. Mas naquele dia o inimigo está assim, tira sua vida, porque não está adiantando nada, você está na igreja, você faz isso e está passando, porque eu estava vendo de novo uma outra rejeição, porque ele me rejeitava, entendeu? Ele me rejeitava, então eu estava vivendo outra rejeição, então eu fiquei sozinha de novo. Então foi nesse processo que eu estava sozinha que eu vivi o processo de solitude, porque você tem que passar pelo processo para viver o propósito. E Deus estava tratando comigo. Deus queria me mostrar, irmã Zilda, que só Ele, eu tenho que ser dependente somente dEle. Somente dEle. E através dessa solitude, eu conheci o programa. Eu comecei a me apegar. Nossa, mas era muito. Eu assistia todo dia. Todo dia. Quando eu estava sozinha. E a casa onde eu moro, a sala é muito escura. Nossa, eu ficava lá encolhidinha com a minha barriga, com o barrigão. Só chorando, irmã Zilda, eu não conseguia ficar em pé. Era muita luta espiritual, né? Era muita luta espiritual. E pela honra e glória do Senhor, eu venci. Eu venci, tem 2 meses que eu conheci verdadeiramente. Olha para você ver o processo. 6 anos convertida, mas que eu tive assim, aquele cuidado. Que eu vi. Que Deus me fez eu lembrar dos cuidados dele lá de trás, Deus do ventre da minha mãe, que ele cuidou de mim, irmã Zilda. Porque, olha só, eu fiquei 15 dias no hospital para ser doada. E se eu tivesse sido doada, disse que era um médico que ia me adotar. Eu não teria conhecido Jesus, eu creio. Deus me permitiu que eu vivesse nessa família para contar o testemunho hoje, para me ver o tão grande que é, que Deus transforma, que Deus muda, que Deus liberta e Deus cura. E Ele fez na minha vida hoje, pela honra e glória do Senhor, eu sou curada. Eu pedi perdão à minha mãe, eu perdoei ela. Pedi perdão, até o caso, pedi perdão à minha sogra, porque eu culpava muito a minha sogra pelo nosso relacionamento, entendeu? Eu brigava com ele, não conversava com ela. E eles também são cristãos, sabe? Então, e eu curei os meus traumas, porque eu vim com muito trauma. Eu tinha trauma de escrever, porque eu sofri bullying na escola, que eu era burra, que eu não sabia ler. Minha mãe mesmo falava que eu era burra, então eu não escrevia. 26 anos eu nunca tinha pegado no caderno, que eu fiquei 26 anos sem estudar. Meu Deus. 26 anos. E o que acontece? E Deus me destravou até isso, porque essa pastora, eu falo muito dela, porque ela foi um canal de bênção muito, em 2 meses que a gente se conhece. Ela foi, assim, um canal de bênção, assim, muito forte na minha vida. Uma conexão, assim, que parece que tem 20 anos. Ela me ensinou, falou assim, não, você vai aprender, você vai descadear, você vai começar a escrever. E Zilda, Deus começou a trabalhar tanto na minha vida que eu fiz um quartinho de profeta na minha casa. Eu tenho um quartinho, um cantinho ali, que eu oro, que eu converso com meu Deus. E aí eu gosto muito de uns versículos da Bíblia, eu gosto muito da passagem da Samaritana, Deus fala muito comigo da passagem da Samaritana. Então eu escolhi uns versículos lá e eu falei assim, eu vou tirar xerox. Eu vou tirar xerox desses versículos. Deus falou, não, minha filha, você vai escrever com o seu punho.
Você vai escrever, porque você está curada. Você não é burra, você é inteligente. Eu te fiz para ver ser uma vencedora. E aí eu comecei, meu quartinho é lindo, cheio de versículos, cheio de versículos. E Zilda não parou por aí, não, nesse processo meu de escrever. Eu fui num culto, aí eu escrevi, mas eu tinha tanta má vontade, tanto assim, quando eu escrevi, que eu nem sabia o que eu estava escrevendo, eu não conseguia ler depois. Minha mão doía, e a minha letra mudou. Eu escrevo tudo agora. Glória a Deus. Sonara Zilda, tudo. Tudo. E eu fui num culto, olha para a senhora ver como que eu agi de Deus. Eu fui num culto, que cheguei no culto, a moça pregou sobre vaso. Foi lindo o culto. E ela falou assim, amados, eu vou trazer uma dinâmica de escrever. Ô, amado. Olha para você ver o cuidado de Deus. Nós teve que escrever. Aí cada ela deu uma caneta e 2 papelzinhos, um pedaço de papelzinho para cada um. Nós vamos escrever o que a gente tem que mudar e a gratidão, o que a gente agradece a Deus. Então eu escrevi lá tudo assim. E aí no finalzinho ela falou assim: vocês rasgam o papel. Eu rasguei os 2 papéis. Ela falou: amados, vocês vão rasgar só o dos defeitos. De gratidão vocês vão guardar na Bíblia. Lá vai eu escrever de novo. Olha o treinamento. Olha o treinamento de Deus. E não parou por aí, não. Aí eu tinha que fazer uma matrícula do meu filho numa escola. E como a gente está separado, eu com esse meu ex-marido, ele ficou por conta de sustentar a casa por enquanto. Ele não dá pensão, mas ele sustenta, ele faz as compras, paga a internet, a luz. Então eu tinha que fazer uma declaração disso, que eu não estou trabalhando, que eu não tenho renda e ele que tem. Mas que a gente está separado, lá vai eu escrever também. Aí escrevi tudo bonitinho no papel de ofício, fiz tudo bonitinho com a minha letra, nossa Deus. E tô assim, eu não sou burra mais, porque eu não escrevi, gente. Eu achava que eu era burra mesmo, eu tinha bloqueio. E escrevi tudo bonitinho, chegou lá, ela leu, nossa, tá tudo certinho, mas só que você trocou o CPF. Lá vai eu de novo, tem que fazer outra folha. Mais um treinamento para mim. Mas agora eu escrevo tudo, Zilda. Graças a Deus. E desbloqueou, né? Essa coisa. E eu creio, eu quero voltar a estudar. O ano que vem eu vou voltar a estudar. E eu quero viver tudo assim que eu tinha quando eu era adolescente, que eu queria na minha vida. Porque na minha vida eu queria, sim, Zilda, casar, ter uma família, um homem para o resto da vida, aquela minha família, ser alguém. Eu queria ser mãe e esposa. Eu não pensava assim em ter uma profissão, mas hoje eu penso, porque eu tenho uma profissão, Deus me deu a profissão de confeiteira, eu cozinho, que é uma beleza, nossa, minhas coisas são muito gostosas, chama Delícias de Mãe, e é isso, eu estou com esse propósito de voltar a estudar, né? E até a pastora André falou assim, que ela também vai escrever um livro, e o meu testemunho vai estar nesse livro. Ela falou assim, já é Deus preparando, porque Ele tem para você. Penso depois me formar terapeuta cristã. Entendeu? Porque eu quero, porque eu não tinha sonhos. Eu mesmo também, o inimigo é tão sujo que colocava o meu que eu não era capaz de nada. Mas quando a gente tem Jesus, a gente pode, uma improvável virar provável. Porque para o humano, para o mundo espiritual, eu não ia dar em nada, né? Por causa da minha família, mas eu estou dando frutos. Eu estou dando frutos, eu creio, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e a minha casa serviremos a Deus. E é isso. E hoje Deus está fazendo a obra. Deus me deu um canal no YouTube. Ele me deu até um nome, chama Vida com Jesus é Só Alegria. E o que olha para você ver, eu era uma vida só de tristeza, irmã Zilda, porque eu não consigo lembrar de um momento que eu era feliz. Nunca. Toda noite, amados, isso é fato. É fato, porque o meu Deus não deixa eu mentir. É fato. Não tinha um dia que eu não tinha sossego de dormir uma noite tranquila. Toda noite eu chorava e tinha pesadelos. Toda noite eu chorava e tinha pesadelos. Hoje eu durmo em paz, irmã. Glória a Deus. Hoje eu tenho a paz que excede de todo entendimento. Essa paz que só o Espírito Santo Deus dá. Essa paz que verdadeiramente Deus dá. E hoje eu estou vivendo o sobrenatural de Deus. E estar aqui é o sobrenatural de Deus. É
a voz do Espírito Santo de Deus que falou, você quer, minha filha? Eu vou te proporcionar isso. Glória a E Deus. tá aqui, nosso Deus sabe quanta alegria, porque poder falar do meu testemunho para identificar outras vidas, identificar que Deus cura e liberta, mas a gente tem que se posicionar. A gente tem que querer também, porque quando você não quer, Deus não faz a obra, porque Ele não invade, né? O inimigo que invade, mas Deus é educado e Deus quer tratar. E quando o cuidado dele, meu Deus, é os mínimos detalhes. Ele é Deus de detalhes. Então, eu creio que Deus tem o melhor para mim também hoje. Glória E a eu Deus. pego tudo para mim, que eu quero viver o melhor de Deus. Amém? Amém. Eu estou muito feliz de estar aqui. E espero que o meu testemunho venha edificar muitas vidas. É um testemunho, assim, foi muita tristeza, mas hoje eu tenho alegria, porque Jesus Cristo é só alegria. Glória A minha Deus. pastora diz assim, você fala assim, quando a gente fala assim, Jesus Cristo é só alegria, porque muita gente vai falar assim, não é só alegria, né? Tem os problemas, né? Viver com Jesus não é a porta larga. Não é a porta larga, mas é a certeza de onde que a gente vai chegar, na salvação. Porque aqui vai passar, irmã Zilda, aqui tudo vai acabar. Esse mundo aqui, tudo vai acabar, nós vamos virar pó. E a gente vai ter a vida eterna. E a vida eterna é viver na rua de ouros, ruas de cristal, onde que não vai ter dor, não vai ter choro. Né? E eu quero viver essa vida, eu quero viver a eternidade, porque aqui, meu Deus, eu experimentei esse gostinho, não quero viver assim. Mas Deus falou assim, filha, você vai viver aqui o sobrenatural meu. E eu vou te levar nos 4 cantos das nações. Eu creio. E eu creio, através da minha vida, a minha mãe também vai vir para Jesus, que eu trouxe a minha irmã. Tenho o meu sobrinho também que mora com a minha mãe, que batizou, passou pelas águas. E esses dias eu fui na casa da minha mãe, a Bíblia dele estava lá no quarto. E eu oro todos os dias para Deus levantar ele ali. Porque a minha mãe, a gente fala com ela... Mas ela mudou até o jeito de conversar comigo, sabe, irmãzita? Porque antes era minha Nossa Senhora Aparecida, hoje não. Ela fala assim, Deus, filho. Porque eu falo, mãe, é Deus, mãe. É Deus. Então, quando ela fala comigo, ela fala assim, tá amarrado em nome de Jesus, tá queimado em nome de Jesus. Então, eu plantei a sementinha ali. E através dos meus frutos, eu creio que a família inteira, porque é uma vida de sofrimento também, né? É uma vida de sofrimento ali. E é isso, amadas. Amém? Esse é seu testemunho. Esse é o meu testemunho. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém. Obrigada, Senhor. Deus é fiel. Que Deus abençoe sua vida. Amém, amada. Poderosamente, tá bom, Amém. Érica? Amém. Eu agradeço. Vai crescer, vai florescer, Em nome de produzir muitos Jesus. frutos, Amém. tá bom? Glória a Deus. E é isso que eu deixo para todos. Amém? Amém. Não desistir e caminhar com Jesus, porque sem Jesus não vai. Não dá. Não dá. Sem Jesus não dá. Amém? Amém, querida. Que alegria. Amém. Eu queria ouvir até mais, né? Uma história bem assim difícil até da gente nutrir ela, né? Porque teve momentos que ela estava contando, eu estava imaginando o sofrimento dela. Se você nunca passou por nada disso, então não comente aquilo que não agrada a Deus, primeiramente, que cada um leva aquilo a qual Deus permite que leve, porque Ele tem um propósito em tudo isso aí. Érica, ela vem de uma família muito humilde, né, Érica? É verdade. Muito humilde. Se esforçou para dar certo em várias etapas da vida dela. Foi muito frustrada por falta de um direcionamento, né? De um direcionamento. Mas eu quero crer que Deus, em todas essas circunstâncias, esteve com as mãos deles ali, guardando a sua vida, para que você viesse ter esse entendimento que sem Jesus não dá. Não tem vida alegre, não tem vida feliz, se Jesus não estiver no controle, no comando de tudo isso, né? É uma vida como a da samaritana. Eu me identifico com ela. Né? Foi necessário Jesus
passar por Samaria. Oh, glória Né? a Deus, E Jesus precisa entrar ainda e muitas coisas ainda mudar na vida da Érica, que não venha ser eu e nem você julgar, compete a Deus, né? Para ela estar aqui, nós tivemos um tempo de oração, pedindo permissão a Deus. Vocês viram que ela é nova, ela está se levantando ainda, né? E por que não ouvir esse testemunho que pode mudar a vida de alguém que está no mesmo caminho? Né? Vir para Jesus não é querer vir 100%, porque não vai ter ninguém 100%. Jesus disse, venha como está. Então você pode estar nas drogas, na prostituição, você pode estar todo quebrado, pode estar devendo, pode estar com a vida toda assim, cheia de problema. Venha para Cristo. Venha para Jesus como ela veio, com todos esses defeitos, tentando acertar um casamento, isso não dava certo, apanhando aqui, né, sendo quebrada ali. E um histórico muito triste, mas ela não tinha Cristo na vida dela. É verdade. Satanás faz a ser humano como peteca. E começa a judiar de todos os lados. Observa que ela vai para Jesus, ela não consegue se afirmar. Porque o verdadeiro evangelho, quando ele entra mudando, transformando, libertando, mas para esse evangelho tem que ser um evangelho genuíno, de verdade, a palavra de Deus. Tem que ter oração, porque só ir para a igreja a pessoa não consegue ter força, só ir para a igreja a pessoa não é liberta, só ir não resolve. A pessoa precisa ler a palavra de Deus, abrir a Bíblia. Ah, não estou entendendo, busca alguém que entende, né? Como você ligou para uma pessoa, me ajuda aqui, me ensina aqui. Então ela está num processo a qual, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, ela vai sair bem desse processo, eu creio, em nome de porque Jesus. Aquele que a escolheu vai habilitar você, amém, vai te fortalecer, vai te dar graça. Você é uma mulher linda. Amém, obrigada. Quero te dar um conselho aqui. Amém. Estude, meu amor. Amém. Busque mesmo estudar, faça curso. Hoje tem muitos meios da gente aprender algo pela internet, cursinho. Vai estudar, vire uma escritora. Vire uma terapeuta também. Eu vai creio, estudar junto com a palavra de Deus e dá uma viravolta aí. Deixa Satanás confundido, nossa, entendeu? Tá sendo confundido. Porque Deus, ele é maravilhoso, ele está com as mãos dele abertas para nos abençoar. Então, né? Irmã Zilda, então, através desse canal que eu tenho no YouTube, eu estou aprendendo a palavra todo dia, porque Deus me dá uma palavra. E tudo que eu leio ali, eu escrevo. Eu escrevo, entendeu? Agora você pegou o hábito para escrever. Eu amo agora escrever. Eu amo. E a minha letra foi... Porque, nossa, eu escrevia, nem entendia a minha letra. Agora tá aperfeiçoando a letra. Se aperfeiçoando, isso, né? Isso. E cada vez mais, entendeu? A gente não pode desanimar. É igual você falou mesmo. Tem que ficar no foco. Ele não pode. Porque o inimigo vem para perturbar. Né? Muitas vezes ele falou, mas hoje não. Eu vivo uma vida também com jejum. Porque Deus falou comigo também, sabe? Eu só posso ficar 2 dias sem jejuar. Eu não posso ficar mais dias sem jejuar. Então, eu tô nesse próximo, 70 dias de jejum. Nós estamos em 70 dias, eu com essa pastora e o grupo, né, da igreja, 70 dias de jejum. E quando eu conheci ela, nós fizemos um jejum de 21 dias, aí ela teve o livro dela, ela viajou para São Paulo, então ficou no período ali de 4 dias eu sem jejuar. Quando foi no domingo de manhã, Deus falou comigo, eu acordei, porque eu ouço a voz de Deus tremendo. Você ouve? Missionária Zilda, eu ouvo a voz de Deus no meu ouvido. E Deus falou assim, você só pode ficar 2 dias sem jejuar, não mais. E hoje eu entendo, porque a luta espiritual é muita. Então, se você não se revestir, é perigoso. Sim. Então, você tem que estar sempre revestido de oração e jejum. E vai se fortalecendo, né? Oração é a chave que abre todas as portas. Crente que não ora não vence. Isso. Se não existir jejum, você vive sempre naquela batalha, aí você não tem força. Não. Porque a sua carne, a nossa carne, a sua não, a nossa, tá? Ela é fraca. Isso. Mas o nosso espírito é forte. Então, se você alimenta o espírito, a sua carne, ela vai ser, tipo assim, sufocada. Ela não vai sobressair. Porque a nossa carne, ela não é crente. Ela puxa a tendência a pecar. Meu Deus, né? Mas quando nós jejuamos, oramos, buscamos
aquilo que está sendo fortalecido, que é o espírito, ele vai então dar sustento para essa carne. Não é essa carne que comanda, é seu espírito, é sua alma que está ali conectada com os céus. E quanto Tá mais bom? a gente tem essa conexão, mais perto de Jesus a gente vai ficando. E quer ficar mais. sede. Aí você vê essas Vai. coisas assim erradas, você Nossa, Deus. nem faz mais questão, porque o espírito agora, ele está tendo espaço e ele quer fazer coisas lindas na sua vida, tá bom, Érica? Amém. Fique firme, Amém, Érica. Não olha amém. para a direita nem para a esquerda, Amém. olha para Jesus Cristo. Glória a Deus. Procure ajuda física. Amém. Porque às vezes, né, nada contra, tá, irmãos? Em nome de Jesus, não me critique também, não tire pedra, fica aí no espírito. Nada contra quem liga, quem vai buscar a oração, nada contra, tem uns que gostam. Eu recebo todos os dias. Meu filho está ali como testemunha, pessoas que me ligam para pedir oração, pessoas que mandam. Eu não consigo atender todos, não. Né? Nada contra. Mas Jesus, ele deixou a maior receita no livro, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, e no verso 6. Dobra o seu joelho no seu quarto, busque a ele, fale com ele, que ele vai te responder. É verdade. Ele responde oração. Ele quer ter intimidade. Ele quer, né? e sim, exatamente, ele vai nos responder. Ah, irmão, mas eu estou tão sem saber o que fazer. Vá orar. É. Se você orar, o Senhor vai te direcionar. É verdade. Entendeu? Porque nós hoje temos acesso direto com Deus. É verdade. Né? Eu aprendi Hoje isso nós também. temos acesso. Em qualquer lugar que você dobrar o seu joelho e você buscar, ele vem. Mas para isso tem que estar com o coração purificado, alma limpa, sem ódio, sem raiva, sem remorso, sem pecado oculto. Jesus responde a oração. Glória a Deus, aleluia. Tá bom, Érica? Amém, amém. Você pode orar? Amém, Você quer orar? quero E eu sim. quero ouvir sua oração. Amém. Vou entrar em concordância. A todos vocês, meus irmãos, amigos, continue orando pela vida da Érica, para que a Érica continue firme na presença de Em Deus. nome de Jesus. Deus tem uma grande obra. Ela veio lá de Minas Gerais, viajou aí 10 horas para vir contar esse testemunho, que era o sonho dela contar da onde Jesus a libertou desse acidente, né, que foi a mão do Todo-Poderoso, e ela vai ser uma vitoriosa Glória em a nome. Deus, Já aleluia. é, né? Já Amém, é uma já vitoriosa, tô. Glória tá a bom? Deus. Então, onde você estiver, coloque a mão no teu coração, receba essa oração, estaremos aqui intercedendo. Mas não fica só aí, não. Se inscreva no canal Resgatando Valores, comente, compartilhe, dê seu like, manda para um, manda para dois, manda para todo mundo o que Jesus fez e está fazendo na Glória vida a da Deus, Érica, aleluia. né? Porque todos nós precisamos melhorar um pouquinho. Tem pessoas, né, que, tá pronto. Não, ninguém é pronto. Nós estamos melhorando, nós estamos no caminho, né, para nos aperfeiçoar no caminho da santificação. Não tem ninguém santo. Às vezes não faz as práticas que ela fez, mas no oculto ou aonde os olhos humanos não tem poder para ver, aquele eterno vê. Então não critique, se você não tem nada para dizer, somente ora e deixa Jesus fazer a obra por completa na vida dessa linda aí. Glória Pode a orar, Deus, meu aleluia. amor. Amém. Soberano Deus, Pai amado, Pai querido. Nessa noite eu venho te agradecer, Senhor. Obrigada te agradecer pela por vida da tudo, Érica, Senhor. Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Quero continuar te entregando, meu Pai amado, Pai querido, tudo Sim, em suas ó mãos, Pai. Senhor. Somos falhos e pecadores, meu Pai, mas Ela o Senhor, reconhece, meu Pai, em Jesus. nome de Nós Jesus, reconhecemos. o Senhor é perfeito, Senhor. Quero louvar a Deus, meu Pai, pela vida da missionária Zilda, de todos que Obrigada, estão aqui, Jesus. Senhor. Pai amado, Pai querido, de todos, meu Pai, que de um Graças certo eu te me dou, ajudaram, está aqui em Jesus. oração, meu Pai amado, Pai querido, ô soberano Deus. Quanta Abençoa a vida gratidão, meu dessa Pai. mulher, ó Deus. Quanta gratidão, meu Pai amado, Pai querido. Em Fortalece Josué ela. 1:9 o Senhor diz, Pai, Dá que sejamos graça. fortes e corajosos, meu Pai. Em nome E hoje de eu Jesus. sou, em Cristo Jesus, forte e corajosa, Em meu nome Pai. de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero te Fortalece agradecer, ela. meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Cada meu Pai. ouvinte, Por tudo que o Senhor Jesus, fez, visita faz, o cada que o lar, Senhor vai cada falar, meu Pai, família. porque eu creio, Senhor. Pelo Eu poder creio da em nome de oração, Jesus que Jesus. quando nos Pelo posicionamos, poder da Senhor, oração. quando nós aceitamos, meu Pai, que o Senhor faça Repreendemos morada toda em a nossa fúria de vida, meu Pai Satanás, toda amado, a Pai obra do querido. maligno, O Senhor Senhor, faz, contra meu as Pai. O famílias. Senhor, meu Pai amado, Pai querido, o Senhor é o único que Deus pode, maravilhoso. Senhor, que viemos repreender, meu Pai, todo espírito de morte, de suicídio, de vício, de Sim, prostituição, Jesus. meu Pai amado, Pai querido. Sim, Tudo ó aquilo, Pai. meu Pai, que não provê do Senhor, meu Pai. Que viemos, meu Pai amado, Pai querido, ter a certeza, meu Pai, que quando confiamos e entregamos totalmente, tudo o Senhor faz, meu Pai. Jesus. Que viemos, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, que através desse testemunho, Senhor, muitas Sim, ó vidas Deus. serão resgatadas, Em meu Pai, em nome de nome de Jesus. Jesus. Resgatada, meu Pai, em nome de Jesus.
verdadeiramente, meu Pai, assim como o Senhor fez na minha, meu Pai. Assim Sim, oramos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém. Graças a Deus. Graças Amém. a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você quer agradecer alguém? Quer mandar mais uma mensagem? Eu Fica quero. à vontade. Amém. Amados, eu quero agradecer, sim, a pastora Andréia. É uma pastora muito querida e uma amiga também, e todos os grupos que a gente ora todos os dias, nós faz oração para os filhos, nós estamos numa campanha de oração 30 dias para os filhos, está sendo uma bênção, já tem testemunhos. Que maravilha! E a minha pastora, ela é como que eu vou te dizer? Ela foi uma chave fundamental que virou a chave, igual a missionária Zilda falou, que não podemos ficar encostados nas pessoas. Isso. E ela me ajudou a ser isso. A se fortalecer, isso, né? A me fortalecer que você não pode ficar encostado no pastor, isso, né, dependente de somente de Deus. E ela fala essa frase e eu vou repetir, falo para todos. Coloque o pé, que Deus coloque o chão. Amém? Pastora Andréia, eu te amo em Cristo Jesus. Você é muito especial para mim. Amém? Que Deus abençoe a pastora Andréia. Continua cuidando dessa pérola aqui, tá? Amém. Eu digo assim, dê um passo que o Senhor vai abrindo caminhos. Amém. É verdade. Enquanto você vai caminhando, Jesus vai abrindo caminhos. Abre o mar vermelho, né, missionária Zilda? Que bom, querida. Amém. Foi um prazer conhecê-la, tá bom? Foi todo meu, amado. Que Jesus continue te abençoando Amém. poderosamente. Em nome de Jesus, todas nós. Eu quero agradecer aqui o nosso diretor, que está ali cheio de paciência. Glória a Deus. Quero agradecer porque hoje tem uma convidada especial que está aqui pessoalmente nos ajudando na intercessão, minha irmã Dulce, que saiu do trabalho para vir aqui ver esse podcast ao vivo aqui. Grande abraço para Rosana Basto, que nos representa lá em Málaga. Que Deus continue abençoando em breve juntas no nome de Jesus. Eu recebi um presente aqui, Despertadas, volume 2. Ela trouxe para mim de presente, muito obrigada, eu amei. Amém. Vou ler, Amém. Ele é bem grosso, né? E eu tenho uns 20 testemunhos. 30? É só testemunho? É só testemunho das mulheres. Mulheres improváveis. Tem minha cara, porque eu nasci para ouvir testemunho. Por isso que eu trouxe para você. Ô, irmã Zilda, e foi Deus que falou, leva um livro desse para ela, foi. Foi, obrigada, meu amor, eu amei, já li aqui, ó, já me identifiquei com uns resumos aqui. Muito obrigada por esse mimo, por esse carinho. Ai, gente, vocês todos sabem, né? Eu termino com meu coração desse tamanho, cheio de gratidão ao nosso eterno Deus, que faz por mim, faz por você, faz por todos nós, aquilo que nós não somos capazes de fazer, porque enquanto eu confio, o Senhor Jesus faz. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.